Muito bom dia, galerinha. Professor Raul aqui falando. Estamos preparando mais uma aulinha de ciências, tá? Recapitulando um pouquinho da aulinha da semana passada, que foi sobre aquecimento global e efeito estufa, que são fenômenos que estão diretamente ligados à aula de hoje, porque os fenômenos que a gente vai estudar hoje são consequências do aquecimento global e do efeito estufa. Tá, beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiro fenômeno que a gente vai estudar, a chuva ácida. A chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nitroso e nítrico, resultante de reações químicas que ocorrem na atmosfera, que faz com que a chuva tenha um teor mais ácido e possam causar prejuízos, tá? Corrosão, a contaminação de solo, de água e assim por diante. Como é que ela é causada, a chuva ácida, tá? Ela resulta da quantidade exagerada de produtos da queima de combustíveis fósseis, principalmente petróleo, liberados na atmosfera com consequência das atividades humanas, tá? Aqui é um esqueminha bem facinho aqui para a gente ver aqui, ó, pessoal, ó. Aqui os ácidos, ó, nítrico, nitroso, gás carbônico, presença de gases na atmosfera, gases combinam-se com as gotas d'água e formam ácido. Quando essa água cai da chuva, ela cai bem ácida, né? Então ela vai prejudicar bastante, desde os seres vivos até o solo, até as estruturas de pedra, enfim. Consequência da chuva ácida, destruição da vegetação e a acidificação dos solos, liberação de gases na atmosfera. Então, os gases são liberados na atmosfera, esses gases se combinam com a água quando cai, ela cai com um potencial de acidez muito grande, que acaba por destruir a vegetação, não apenas vegetação, mas até estruturas mesmo, tá, pessoal? Como muros, casas, estátuas, tá? Corrosão, né? E pode contaminar a água e o solo. O dióxido de carbono, que é o gás carbônico existente na atmosfera, já torna a chuva levemente ácida, mesmo que em condições naturais. Tá? O pH, que é a quantidade de hidrogênio que tem a água tem, é 7. Quando em equilíbrio com o gás carbônico, a atmosfera de 5,6 já é pouco ácido. Os outros ácidos, os óxidos de enxofre, nitrogênio, são os principais componentes da chuva ácida. Esses compostos são liberados na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis. Ao reagirem com as gotas de água na atmosfera, formam ácido sulfúrico. Tá? Causas da chuva ácida. Atividades humanas são as principais responsáveis por esse fenômeno da chuva ácida, como vimos a liberação de gases em decorrência do uso de combustíveis fósseis, né? Assim, o resultado do uso de combustíveis fósseis nos transportes, nas termoelétricas, nas indústrias e outras formas de combustão, eles também podem ser formados por causas naturais, como liberação de gases durante a erupção de um vulcão. Tá? Mas esse é um caso bem mais raro, né, pessoal? Consequências, tá? Os países industrializados são os mais afetados pela chuva ácida, porém os poluentes podem ser levados pelas correntes de ar para locais distantes, né? Então ela pode ser carregada pelo ar e outros lugares que não tem tanta poluição assim também sofrerem com a chuva ácida. Isso ocorreu com os lagos na Escandinávia, que se tornaram ácidos pelas chuvas em decorrência das atividades industriais na Alemanha, França e Reino Unido. Para a natureza, as consequências da chuva ácida são a destruição da cobertura vegetal, a acidificação dos solos, tá? Águas, rios e lagos. Então, pode ocorrer a morte, tá? Tanto de plantas e vegetais, como de animais que vivem em rios, em lagos, tá? Entre outros. Um exemplo da consequência da chuva ácida foi observado no Brasil, no município luterano de Cubatão, em São Paulo. A presença da grande concentração de indústrias e a chuva ácida destruiu a vegetação da encosta da Serra do Mar, expondo o solo à erosão.
Quando a acidificação atinge o solo e as águas e os lagos, os seres vivos que habitam nesses locais podem ser afetados. Tá? A água, o solo se tornam impróprios para abrigar alguns organismos, podendo levar eles até a morte. A chuva ácida também pode causar erosão em mármores, calcário, oxidação de metais e outros monumentos históricos como prédios e estátuas. Aqui a gente tem exemplo, ó, isso aqui corroeu por causa da chuva ácida, né? Ó, corrosão, monumento histórico provocado pela chuva ácida, então ela é muito perigosa, tá, pessoal? Agora a gente vai para outro fator que é a ilha de calor. O que são ilhas de calor? O próprio nome diz, né? Ilha quer dizer que isolado, calor em alta temperatura. Então são zonas de elevadas temperaturas que quando comparada, principalmente quando comparadas às zonas que ficam ao seu redor. Por esses fenômenos climáticos também são chamados de ilha de calor. Isso ocorre quando os raios solares atingem diretamente os centros urbanos, o calor tende a se acumular devido à dificuldade de dissipar pelo quê? Pela presença de gases na atmosfera. Conceito de ilha de calor e microclimas. As ilhas de calor são consideradas microclimas urbanos, que são pequenas regiões com clima próprio e já com temperaturas bem altas, tá? Formados pela aglomeração de construções em grandes cidades, que ocasiona a retenção de calor. Então, assim, muito concreto, muito asfalto, né, pessoal, nessas grandes cidades, pouca vegetação, pouca terra. O que acontece? Aquele calor ali, tá? Vai ficar retido nessas zonas, né, onde tem mais o concreto, onde tem mais o asfalto, as construções. O que ocasiona a retenção de calor quando comparado com o ambiente de regiões periféricas, como cidades menores, zonas rurais, por exemplo. Além de falar cidades menores e zonas rurais são mais arborizadas, aqui a gente tem um gráfico, ó, pessoal, que a gente pode entender. Ó. Perfil da ilha de calor urbana. Aqui a gente tem os lugares, tá? E a temperatura. Ó. Na área rural, a temperatura é 29,4. A área periférica, onde tem um pouquinho mais de construção e um pouco menos de vegetação, ela já sobe um pouco mais. Olha lá as áreas comerciais, elas continuam subindo. Olha o ápice dela aqui, ó, no centro da cidade. O centro da cidade, muito prédio, muita construção, muito calor. Tá? O calor não se dissipa, acaba aumentando bem a temperatura. Nas áreas verdes aqui, ó, a temperatura já tende a baixar, nas áreas rurais também. Então, ela é um misto de retenção de calor, poluição, pouca arborização, pouco verde na cidade, muito asfalto, muito concreto, faz com que a temperatura se aumente. Tá? A diferença entre a temperatura entre os centros urbanos e rurais, quando ocorre de calor, pode variar de 5 até 10 graus aproximadamente. Tá? Conheça outras causas de como se forma a ilha de calor. As principais causas de formação de uma ilha de calor são geradas por tudo. Ó. Aumento da urbanização, né, muita gente, muitas construções, poluição atmosférica em excesso, emissão de gases poluentes, indústrias, carros, veículos, liberação de calor em processos industriais. Ó, pessoal, aqui, ó, área verde, a diminuição de área verde ocorre que a diminuição da absorção de calor. Pavimentação impermeável, ou seja, não permite com que os raios solares atinjam o solo. Elevada densidade demográfica, o que é isso? Muita gente em pouco espaço. Tá? Consequências da ilha de calor. Surgimento de problemas de saúde relacionados à umidade relativa do ar, tá muito baixa, ou seja, o ar fica muito seco. Aumento do consumo de eletricidade por causa do uso excessivo de refrigeração, ventilador, tá, ar-condicionado. Intensificação do fenômeno de aquecimento global pelas emissões atmosféricas, né? Quanto mais gases na atmosfera, maior vai ser a tendência de aumento do aquecimento global e, por sua vez, do efeito estufa e, por sua vez, do aquecimento global, aumento da formação de ozônio no solo pela reação de compostos orgânicos voláteis com a luz solar, aumento de temperatura da
água nessas regiões, o que afeta diretamente o habitat aquático, aumentou a temperatura, muitos seres vivos marinhos que vivem ali podem não resistir. Principais soluções, vamos botar aqui, reflorestamento, aumento das áreas verdes, jardins verticais, tá? Instalação de películas refletivas em telhados para diminuir a sensação térmica, essas películas que vão fazer com que os raios solares sejam refratados, pavimentação de ruas com pavimentos permeáveis, tá? Além disso, as atividades governamentais e comunitárias são incentivadas para colaborar com a preservação ambiental, o desenvolvimento local de um ambiente mais atrativo e estrategicamente habitável. Para absorver os problemas apresentados pelas ilhas de calor, é realizada a conscientização da população, tá? Palestras, tá? A gente trabalhar em sala de aula, tá? Fazer com que essas pessoas se interem pelo assunto e percebam a importância, tá, de a gente diminuir essas ilhas de calor. Tá? Como isso? Diminuindo a emissão de dióxido de carbono, tá, lançado pelos veículos e outros gases poluentes. Além da preservação de áreas verdes, posto que o solo da vegetação absorve de maneira mais natural o calor. Então, pessoal, a gente tem que se conscientizar, a gente tem que falar sobre o assunto, principalmente no intuito que diminuir a poluição atmosférica, a poluição do solo, a poluição, todo quanto é tipo de poluição a gente tem que diminuir, tá, pessoal? E principalmente tentar aumentar as áreas verdes dos nossos locais, das nossas cidades, tá, pessoal? A relação entre ilhas de calor e mudanças climáticas. As ilhas de calor são relacionadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa, aumento do consumo de energia para refrigeração. As empresas fornecedoras obtêm energia a partir de combustíveis fósseis, tá? Liberam compostos voláteis que intensificam a mudança do clima. Principais compostos a gente tem aqui: dióxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Na verdade, o que mais é, né, pessoal? É a questão de cada vez mais a sociedade, a humanidade está utilizando os recursos naturais sem se preocupar com os impactos que isso está tendo no planeta. Tá certo, pessoal? Então, essa aulinha de hoje aqui tem umas perguntinhas aqui, vocês podem postar apenas as respostas lá no aplicativo, na plataforma. Beleza, pessoal? Então, o professor vai se despedindo aqui, desejando um bom estudo para vocês. Tá? Um forte abraço.